E hoje eu quero trazer para vocês mais uma parte da minha vida com Deus. Então eu quero dar mais um testemunho. E assim, eu não ia pregar isso hoje, eu ia pregar outra coisa. E quando eu me senti, porque o que eu ia pregar era muita coisa, e se eu não organizar os pensamentos, já era. E aí eu sentei para poder digitar, e Deus me deu outra palavra, outra situação, outra circunstância, que era aquilo que Ele queria falar com alguém ou alguém aqui. Alguém, porque pode ser mais de uma pessoa. Mas eu sei que uma pessoa, com certeza, é a dona dessa palavra. E esse testemunho, quando eu prego os meus testemunhos, eu não estou aqui falando de mim. Quando eu pregar, eu quero que o meu testemunho e a minha vida seja algo que fortaleça a sua fé. Então, por isso, por quê? Porque o objetivo é você saber que se Deus fez comigo, Ele também pode fazer com você. Eu tenho essa premissa comigo. Se Deus fez uma vez para uma pessoa, Ele não mudou. Então, Ele pode fazer por mim e por outros. E é isso que é o meu objetivo em pregar aquilo que Deus faz na minha vida para fortalecer a sua fé. Eu acredito que eu já falei aqui a respeito de um dia que eu estava fazendo almoço e era uma época que não é muito longe não, tá, gente? Acho que foi, sei lá, tem uns 3 meses isso só. E eu passei por um vale muito árido. E nesse dia, eu não sentia tristeza, alegria, eu só sentia uma angústia, uma dor muito forte, que eu queria, de alguma forma, que isso passasse. E eu estava ia começar a fazer o almoço. Aí eu falei, quer saber? Vou colocar uma música aqui. E eu sempre assim, quando eu coloco as músicas, eu já tenho a música em mente, né? Quero ouvir essa aqui e essa sequência aqui. Eu sou dessas. Só que nesse dia eu estava tão ruim, que eu falei, coloquei e foi passando. E aí foi passando. Só que aí chegou uma que eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele falou, essa aqui vai tocar, porque a essência dela vai ser colocada para fora nessa hora. E assim foi. A hora que a Bispa Sônia falou assim, há um lugar que eu gosto de estar. Vem comigo para este lugar. E começou o violino, o nome dessa música é Há um Lugar do Renascer Praise. Ela é antiga. O meu coração começou a disparar, mas ele disparou de um jeito. E aí, a minha essência foi colocada para fora. Porque quem é mais próximo de mim aqui, sabe o quanto eu sou desesperada pelo Senhor. A palavra é essa. E aí, eu já comecei a chorar. E aí a música começou, o violino começou a tocar. E foi algo tão forte que deu tempo só, porque eu já estava com as panelas no fogo. Foi o tempo de eu desligar o fogo. Eu não consegui ficar em pé. E aí, eu caí
no chão da minha cozinha, ajoelhada. E nessa hora, eu senti um abraço tão forte do Espírito Santo, mas tão forte. E naquela hora, eu entendi Salmos 84, 6, que fala assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os seus tanques. O vale de Baca significa pranto, que também significa um solo árido. E aquela circunstância, aquele momento da minha vida, era um vale árido. O que é algo árido? Algo seco, algo sem vida. Nesse momento que eu caí, que Deus sabia que aquela canção era o que ia trazer a minha essência de adoradora, de loucura por Ele, de volta. Eu entendi isso porque a hora que eu caí, aí, na outra parte do versículo fala: a chuva também enche os tanques. A chuva era o meu pranto, porque aquele era o meu vale de Baca. Aquele era o meu vale de pranto. E o meu pranto ia encher os tanques daquele vale, que dali ia brotar vida em mim. Porque eu estava perdendo o sentido da vida. A única coisa que eu conseguia fazer nessa época era almoço para os meus meninos, meu filho e meu marido. Eu não dava conta, eu não tinha forças para levantar, para arrumar uma casa. A minha casa ficou 1 mês e pouquinho sem passar um pano. E aí, eu, não sei as mulheres daqui, mas eu tenho isso. Se a minha casa está bagunçada, é sinal que eu estou bagunçada por dentro. E eu vi aquilo, e aquilo me incomodava, e aí que me angustiava mais. Porque eu via aquela bagunça, aquela sujeira, não tinha força para limpar, e eu também não tinha força dentro de mim. Mas nesse dia, o Senhor me resgatou. E assim, o que eu entendi de um vale de Baca é que eu tenho a escolha de fazer o meu vale de pranto em um vale transformador na minha vida, de mim mesma. Eu ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode se transformar em pessoas melhores sem dor. E eu quero ser bem... Ai, como que eu digo? Para mim, Andréia, é impossível você crescer sem dor. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar isso até o fim da minha vida, eu acho. Em Hebreus fala que Jesus aprendeu obediência nas suas dores. Não foi nas suas alegrias, não foram nas suas alegrias, não foram nas suas curas, não foram nas suas pregações, foram nas suas dores. Adolescente, quando a gente está de criança para adolescência, que aí é um boom de crescimento, eu não sei vocês, mas as minhas pernas doíam. Por quê? Porque eu estava crescendo. Então, quando o versículo fala que a chuva também enche os tanques, é porque as suas lágrimas
enchem esses tanques. Mas enchem esses tanques para a vida. Eu não lembro agora a passagem, mas fala que cada lágrima que a gente derruba, um anjo colhe, para que vire alegria, para que se transforme em alegria. E muitas vezes a gente não quer passar por dores, a gente não quer passar por vales, a gente quer pegar um helicóptero e ir direto para o pico do monte. Sabe qual o valor que a gente vai dar nesse pico do monte? Nenhum. Porque eu não sei o filho de vocês, mas o meu tem 9 anos. E tudo que você faz para ele é pouco. Porque ele estava doido por uma carretilha. Aí ele ganhou a carretilha, já quer a vara. Não, e na mesma hora, ele ganha a carretilha, né, amor? Fica feliz. Pai, obrigado. Então, quando que a gente vai comprar a vara? Porque criança é assim. Não é que ela não dá valor de propósito, é porque ela não tem consciência do valor. Então, os vales, eles servem para a gente ter consciência do valor de Deus na nossa vida. E aí, continuando, eu lá, tomada no chão da minha cozinha. E aí eu chorava tanto, ainda bem que o Bruno tinha ido para buscar o Isaac no colégio. E o Bolinha estava, eu tinha fechado a porta da cozinha, o Bolinha estava lá na sala, raspando a porta. Porque senão ele ia ficar doido lá na cozinha. E aí eu comecei a cantar no chão, que é a hora que eles falam. Tem um trecho. Calma aí, deixa eu lembrar o ritmo. Me ajuda aí, Gross. Não, aonde fala assim... Calma aí. Ah, não, é aqui embaixo. É porque eu já fui embora aqui. Fala bem assim, ó. Todos os dias, Senhor, em Tua presença eu quero ficar. Todos os dias, Senhor, te adorar. E ela repete isso várias vezes. Cada vez que eu cantava isso, aí eu, todos os dias, mas parecia que a minha alma ia sair de dentro do meu corpo. E eu senti uma força nessa hora, porque eu estava recebendo um abraço tão forte do Espírito Santo nessa hora, que aquela que não sentia tristeza, alegria, nem nada, era só aquela angústia louca, eu senti o amor inexplicável de Deus naquela hora. E aí eu entendi, eu falei, cara, é isso. Se eu pudesse dar um título para essa palavra se chamaria O Lugar da Bênção. Porque na nossa cabeça, quando fala assim, as bênçãos do Senhor te seguem. Ou seja, elas nos alcançam. A gente pensa o quê? As bênçãos do Senhor, meu carro, as bênçãos do Senhor, meu emprego, as bênçãos do Senhor, o dinheiro, as bênçãos do Senhor, as coisas materiais. Não! A bênção do Senhor, você sabe o que é? É você estar em pranto no lugar onde Deus está. Esse é o verdadeiro lugar da bênção. Você sabe por quê? Porque quando a gente está no verdadeiro lugar da bênção, que é onde Deus está, você pode passar por qualquer coisa
que você pode ficar até triste, você pode ficar desapontado, mas você vai ficar forte e você vai passar pelo vale, desse vale árido de Baca. Você não vai ficar no vale. Você vai aprender no vale. E aí, essa aprendizagem vai ser o que vai fazer você ficar maior diante de Deus, porque você vai se aproximar de quem Ele é. Você vai se aproximar da personalidade de Deus em você. E aí não importa mais o que seu irmão faz. Você está se preocupando com a sua própria vida. Porque é a sua própria vida que interessa. Não é a vida do seu irmão. Você sabe por quê, gente? Muitas vezes a gente presta atenção na vida do nosso irmão, porque se a gente for olhar para a nossa mesmo, vai ser tão triste e tão difícil, que é mais fácil eu julgar o outro do que eu me analisar. E eu passar por esse vale chorando para gerar vida em mim mesmo. E aí eu quero ler para vocês o Salmo 84, para vocês entenderem mais daquilo que eu estou querendo expressar aqui, que eu não sei se eu estou dando conta, porque a minha vontade mesmo e a minha oração diante de Deus, antes de eu subir aqui nessa plataforma, foi para que vocês entendessem e recebessem essa ministração dessa palavra com a força e o The Books on the Table, que está dentro de mim, quando eu falo dela. Para que a consciência mude, para que a mente mude. Porque só assim o nosso sentimento muda, e o nosso emocional muda, e a nossa alma muda. Vamos lá, Salmos 84, se vocês quiserem abrir aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. Minha alma deseja sim, até desmaiar, pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne clama pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ela pode pôr seus filhotes juntos aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os teus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os seus tanques. Eles vão de força em força, cada um deles em Sião, aparece diante de Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, nosso escudo e olha para a face do seu ungido. Pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferia ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em Ti. Vocês estão vendo? Gente, eu vou passar essa música aqui. Hoje, Deus me deu essa palavra. Por que eu disse que tem gente aqui dono dessa palavra? Porque eu não ia pregar isso. Eu ia pregar outra coisa.
E aí eu não ia arrumar essa presepada para o louvor, né, Vinícius? Então eu vou passar essa música, não agora, daqui a pouquinho. E a letra vai passar aqui. E eu quero que você faça dessa música a sua oração, porque a minha oração e o meu clamor diante de Deus foi para que você tenha uma experiência tão fantástica quanto eu tive naquela cozinha, naquela hora do almoço. Por quê? Porque eu entendi que quando a gente coloca Deus como rei na nossa vida, as nossas trevas interiores, elas têm que sair. Sabe por quê? Porque Deus é um rei que reina absolutamente. Ele não tem reinado compartilhado. Então, se nós permitirmos a entrada dele e o reinado dele, ele reina absoluto. Então, a treva que está ali comandando a presepada toda no nosso interior, ela é obrigada a sair. Porque vocês veem que lá fala que ele é o sol. O sol por quê? Porque onde ele chega, ele brilha e ele coloca luz nas trevas que há dentro de nós. Então, eu aprendi que Deus é essa luz que colocou essas trevas para fora de mim naquela hora. E aí eu lembrei do versículo 2 que fala: minha alma deseja sim, até desmaia pelos teus átrios. Gente, átrio é o lugar de entrada, aonde você entra, que é o primeiro lugar para você acessar as áreas restritas do restante do ambiente. Então, os átrios, ele é o lugar onde você se aproxima de Deus, para que você caminhe para as áreas restritas de Deus, ou seja, a intimidade, que nunca para. No tabernáculo era átrio, lugar santo e o Santíssimo. Átrio era o primeiro lugar. O sacerdote era onde ele entrava. E o que era o tabernáculo? Era o lugar onde se oferecia o quê? Sacrifícios. E sabe o que eu aprendi nessa história do átrio? Que o lugar da bênção não é o lugar onde nós recebemos presentes, mas onde nós entregamos para Deus com tanto desejo e tanta sinceridade que nós não conseguimos ficar de pé. Porque o Santo dos Santos, ou seja, o lugar depois do átrio, ele era o lugar onde se entregava sacrifícios para Deus. Não era Deus que dava o presente. Você não recebia, você entregava. E é o que nós temos que fazer hoje, entregar. Por isso, a nossa alma tem que desejar os átrios do Senhor, ao ponto de você sentir sensação de desmaio, de tanto desejo. Porque ali é o lugar onde inicia tudo. Ali é o lugar onde você se aproxima. Ali é o lugar da aproximação.
Ali é o lugar aonde o Senhor está esperando você. Você sabe por quê? Porque quando a nossa alma deseja os atos do Senhor, sabe o que acontece? Fala assim, ó, meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Lembra que eu falei da consciência, da emoção, dos sentimentos, por causa do reinado de Deus, único e soberano nas nossas vidas? Quando a gente deseja isso, que nós estamos desejando os atos, com tanta força, ao ponto de desmaiar, os nossos sentimentos e a nossa carne clamam pelo Senhor. A nossa carne, que só quer a bagaceira, ela se submete ao poder de Deus, à grandiosidade do Rei. E não por obrigação, mas por causa do desejo do átrio, do desejo da aproximação, do desejo de Deus. Está dentro de você, e você conhecer, e você saber dele mais profundamente, mais profundamente, mais profundamente. E quando você chega nesse ponto, no final, o último versículo prova que esse é o lugar da bênção. Porque fala assim: abençoado é o homem que confia em ti. Abençoado é o homem que confia nesse Rei, nesse Deus, nesse reinado. Quando eu falei para vocês que eu vim aqui para fortalecer a sua fé, é porque eu quero que você entenda como eu entendi. Não tem como eu ficar com isso sozinha para mim. Eu seria muito egoísta. Eu quero passar a música para que seja uma oração sua. Para que você fale: Deus, esse lugar que eu quero estar, é esse lugar que eu quero estar, no lugar da bênção do Senhor. E eu quero que os meninos soltem agora. Eu quero sentado, vocês sentados. O louvor pode subir se quiser, tá? Sentados mesmo. Eu quero que você tenha um momento com Deus. Se vocês puderem até, deixa só os meninos subir do louvor. E aí vocês desligam a luz. Porque eu também quero que os meninos do louvor tenham essa experiência. Porque a minha oração foi essa. Eu chorei igual uma cachorra hoje fazendo essa palavra. A hora que começou a tocar a música, foi a hora que Deus me deu essa palavra. Você falou: não. Ele falou para mim: não, você não vai falar disso aí. Você vai falar disso no próximo domingo. O que você vai falar hoje é a sua experiência da cozinha. E a música começou a tocar e eu comecei a chorar. Eu não sei, eu orei para que eu tivesse força para eu não chorar aqui, pregando. Porque é muito nítido na minha mente aquele dia. Então, quando eu lembro, eu sinto tudo o que eu senti naquele dia. No chão, todos os momentos, a hora que começou a tocar a música, a hora que a Bispa Sônia falou, porque a música começa com essa frase: há um lugar que eu gosto de estar, vem comigo para este lugar. E eu quero dizer para você que nós somos criação de Deus. Ah, pastora, mas eu não tenho essa essência da senhora de adorador. Tem.
Porque foi Deus que deu isso para todo mundo. Porque Ele fez todos nós. E esse vazio que a gente sente, que a gente pode colocar o que quiser, bebida, droga, festa, sei lá o que possa ser uma pessoa. Sabe por que nunca preenche? E a gente sempre se frustra? Porque esse lugar só Deus cabe, mais ninguém, nem nada. Esse lugar é muito grande. Acho que nem a população da terra inteira, se você colocasse nesse lugar, ele não ia caber. Nem todas as riquezas materiais que tivesse no mundo, todo o petróleo, as turmalinas paraíbas da vida, uma jazida, não ia caber, ia ficar o lugarzão e um pouquinho. Porque é muito grande, porque é o lugar de Deus dentro de nós. Então, isso não é privilégio meu, isso é privilégio nosso. E hoje a gente tem ainda um maior privilégio, porque antes Deus escolhia com quem falava. Hoje não, nós escolhemos falar com Deus, porque todos têm a abertura para estar nesse átrio e adentrar as partes mais íntimas de Deus. Então, que você feche seus olhos agora, você esqueça tudo. Se a sua cabeça está em outro lugar, traz ela para cá agora. Se você não ouviu nada que eu falei, beleza, mas traz sua cabeça para cá agora. E faz essa oração, que é essa música, que vai aparecer aqui, vai tocar e vai aparecer a letra. Faça dela sua oração hoje, que eu sei que o Espírito Santo vai tocar em você forte, não da forma que foi comigo, porque era algo pessoal meu. Ele vai tocar forte em você, na intensidade que tocou em mim, mas em você, da forma que Ele sabe que você vai sentir o que eu senti lá. Porque Ele te conhece. Ele te ama. E Ele quer te dar o mesmo abraço que Ele me deu aquele dia.